E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai participar de uma live nesta sexta-feira sobre a pandemia de coronavírus no país, com representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da OAB, de centrais sindicais, juristas, além de diversas personalidades. O evento será aberto pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e em seguida terá uma fala do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello. Depois deles, o microfone será aberto para João Pedro Stedley, coordenador do MST. Pela programação, Gilmar Mendes deverá falar por cerca de 25 minutos. O magistrado tem sido crítico da condução do governo com relação ao avanço da doença no país. O MST, que participa do evento com Gilmar Mendes, é o mesmo que dissemina discurso de ódio contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eles tentam associar o político mineiro ao fascismo e ao ditador Adolf Hitler. Isso porque o MST divulgou, por meio de retweet, uma arte publicada originalmente por outra iniciativa ligada à esquerda brasileira, o Movimento dos Atingidos por Barragens, chamado de MAB. A arte mostra Zema com o bigode característico de Hitler e com a suástica, símbolo do nazismo alemão, estampada na manga da sua camisa. Está na tela, inclusive, essa postagem. Acusa-se ainda o governador de Minas Gerais de promover o fascismo novo. A explicação para o discurso de ódio é que na quarta-feira a Polícia Militar Mineira cumpriu ordem judicial de reintegração de posse em terreno invadido pelo MST em Campo do Meio, município do sul de Minas Gerais. E aí, Augusto, o que achou dessa iniciativa do Gilmar Mendes, agora participando de live com João Pedro Stedley? Augusto? Olha, supostamente o Supremo Tribunal Federal existe para defender a Constituição. E para interpretar corretamente qualquer assunto constitucional que gere alguma dúvida. Agora, vamos lá. O Gilmar Mendes, então, deve exercer esse papel. Ele vai estar em parceria, vai se apresentar em parceria com o José Pedro Stedley, que é o chefe, vive disso, o chefe do MST. Oficialmente, o MST não existe, é uma organização ilegal. Ela não tem o registro que se exige de qualquer organização desse tipo. Ninguém sabe, por exemplo, quem é o responsável por ela. Tanto que são chamados os seus donos e dirigentes, são chamados de líderes, um dos fundadores, ninguém sabe. Se você quiser entregar uma notificação para alguém do MST, você não vai saber, você não vai encontrar o endereço, porque evidentemente eles não têm terra, não pode ter endereço. E você não vai saber quem é, embora todo mundo conheça. Então é estranho, né, esse desrespeito à Constituição pelo Gilmar Mendes, que deveria fazer uma única coisa nessa live se ele fosse um ministro que não é interessado em não ter vergonha ao olhar-se no espelho. Devia dar voz de prisão ao Stedley, que é outro conhecido estuprador do direito de propriedade. Ele diz também, como Boulos, no caso das propriedades urbanas, imóveis urbanos, ele diz que a propriedade tem que ter função social, senão não é de ninguém. Não há definição conhecida ou convincente sobre o que é, afinal, essa tal função social. Gilmar Mendes poderia esclarecer, né? Ele é intérprete da Constituição. Pois bem, esse estuprador do direito de propriedade vai confraternizar com o ministro e provavelmente eles ficarão, eles subscreverão o mesmo entendimento quanto a várias questões. Então não dá para entender. Um deles está errado, ou os dois. Eu opto por essa hipótese. Guilherme Fiuza. Vitor, vamos resumir, Gilmar, né? O Gilmar Mendes se demitiu da função de juiz da Suprema Corte. Aliás, não só ele, né? Ele, a Carminha, o Barroso, o Moraes, eles se demitiram. Não tem nada que o STF faça hoje de importante pelo país, a não ser fazer política contra o governo federal. Nunca se viu isso, nunca se viu uma Suprema Corte aparelhada dessa maneira, que só pensa naquilo, só pensa em fazer panfletagem
contra o governo federal. E por que o Gilmar Mendes não se desmoraliza perante toda a opinião pública quando faz esse tipo aí de proselitismo com o MST, né, que é aí uma organização que até tinha possíveis bons propósitos no seu nascimento, mas aí de questão fundiária, mas rapidamente se desmoralizou, virou aí uma ponta de lança de politicagem também, de partido político do PT, né, virou anexo do PT, assim como a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, cuja direção nacional hoje também é um puxadinho do PT, e está nessa mesma live. Então, essa live é um tipo de postura política que seria, eles estariam todos, o Gilmar, o ministro da Suprema Corte, fadado à desmoralização, se não houvesse um mercado para essa suposta narrativa. Por isso que eu digo que vocês ficam dividindo a coisa entre direita e esquerda. Quem se fantasia de esquerda está lucrando. Isso tem mercado. É um vexame, né? É patético. São todos burgueses e calculistas. Mas tem mercado, né? O Barroso, quando convida lá o youtuber Infanto Juvenil para discutir, ele está querendo passar um vernizinho de esquerda, progressista, politicamente correto. Então, por isso que isso tem que ser desmascarado. Quer dizer, o que a gente tem que dizer, Vitor, sobre esses personagens, esses encontros, é o seguinte: eles não estão fazendo um aceno à esquerda, progressista, não. Eles estão fazendo demagogia pura. Você, Zé? Olha, é bom dizer que houve uma atualização na vida. E uma live assim significa receber convidados, né? É esta a realidade de hoje. Quando você participa de um encontro assim, hoje, significa que você recebeu no seu gabinete a mesma coisa, né? Só o meio de comunicação que mudou, mas o conceito é esse. É Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos mais antigos, se reunindo com setores que andam à margem da lei. É preciso dizer que não dá para conviver com pessoas que não obedecem à lei. Essa história que o Augusto falou aí do MST não ter uma representação legal é verdadeira. Isto é técnica de guerrilha, isso é técnica de terrorista, de dividir em células, de dividir em coordenações e não ter uma responsabilidade total. E é só por isso que essas pessoas vêm driblando a justiça e evitando prisão, porque não há como você responsabilizar juridicamente, porque não há um processo legal do MST. Mas todo mundo sabe que existe, que recebe dinheiro, inclusive através de ONGs e tal, as ONGs que acabam buscando dinheiro nos cofres públicos. Essa fonte secou, né? Isso aí já está definido. E é bom que vocês notem que o número de invasões no Brasil caiu muito. Essa ideia, e a gente tem falado muito aqui, de banalização de termos como fascista, essas coisas, isso não é bom para a democracia. Não sou defensor do governador Zema, lá do meu estado de Minas Gerais, mas ele não é um fascista. E mais, a execução de uma ordem judicial é obrigatória. É obrigatório. Se a justiça mandou desocupar, o governador, nem é o governador, a própria polícia tem que obedecer à ordem da justiça. É assim o Estado de Direito. E houve nos últimos tempos aqui, Augusto, uma convivência entre esse pessoal que anda marginal à lei e o próprio governo, e a justiça se acomodou. Não, o Brasil, a Constituição garante o direito de propriedade. A própria Constituição fala em direito social, sim, da terra, mas tudo isso está definido em lei. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos e não pode fazer uma lei que você tem na sua cabeça. Então, invasão é crime. Tem que ser tratado assim e pronto. Não é perseguição, não é nada, é a lei, né? O direito, a Constituição, ela privilegia muito o direito a você trabalhar, o direito de você ter propriedade, né? E também o direito à ocupação social. Você tem critérios para isso. Não é o MST que deve definir. Então eu acho o seguinte: quem se mistura se parece.